Hoje é domingo, 17 de janeiro. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. E esse é mais um podcast semanal. Eu gravo esse programa especialmente no domingo, são 3 horas da tarde, e a gente acaba de receber a notícia de que a Anvisa aprovou em caráter emergencial as vacinas desenvolvidas por Oxford e pelo Instituto Butantan. A de Oxford foi feita junto com a Fiocruz para que o país comece o seu processo de vacinação. Acho que esse é um tema muito mais social do que econômico, mas ele não deveria ser um tema político. O Brasil, ele de fato ficou para trás no processo de vacinação, principalmente se comparado aos países desenvolvidos, mas também muitos de nossos pares emergentes. A aprovação de hoje abre uma janela para que o país possa tentar tirar um pouco esse atraso. Acho que o país tem um histórico de campanhas de vacinação muito bem sucedidas no passado, campanhas de vacinação contra a própria gripe, H1N1, pólio, entre outras. Foram campanhas que o Brasil conseguiu vacinar um número bastante alto de pessoas num tempo razoável, satisfatório, ou seja, relativamente rápido. Então, o que eu espero de fato é que a gente consiga, com essa aprovação, tirar a vacina do caráter político e colocá-la num caráter social e, com certeza, econômico. Pegando o gancho, quanto mais cedo a gente conseguir vacinar um número substancial da nossa população, mais rápido a gente vai conseguir voltar à nossa vida normal, ou pelo menos algo parecido com o que era antes da pandemia, tanto em termos sociais como em termos econômicos. Então, certamente que o ritmo de vacinação, a eficiência do país na vacinação, ela vai sim ser determinante para o ritmo de recuperação econômica do país. É isso que importa para nós aqui nesse fórum. Então, já fazendo esse gancho para o Brasil, certamente a direção da pandemia ela continua sendo, no curto prazo, o principal vetor determinante para a nossa recuperação. O que a gente tem visto são sinais incipientes ainda de desaceleração do ritmo de crescimento, de recuperação. Isso é normal diante do fim do auxílio emergencial e é normal depois de mais de 6 meses de uma recuperação rápida e acentuada de vários importantes setores da economia, mas não todos. Muitos setores, principalmente ligados ao setor de serviços, o terceiro setor, que foram muito afetados pela pandemia, eles continuam bastante negativamente afetados, do ponto de vista econômico e de recuperação. A gente vê aí o setor de turismo, o setor de entretenimento, entre outros, que ainda não podem funcionar em sua plena capacidade e muitos ainda nem podem funcionar em capacidade nenhuma. Então, de novo, quanto mais rápido a gente conseguir executar esse plano de vacinação, mais rápido a economia sai dessa situação. O auxílio emergencial está chegando ao seu fim, ainda tem algumas pessoas, algumas famílias que ainda podem sacar o seu último cheque, mas isso já é sentido na economia. Dados de vendas do varejo que a gente recebeu aí nas últimas semanas já foram dados muito mais fracos. A gente vem comentando aqui que o Brasil ele não tem condições fiscais de estender o auxílio emergencial sem que corte em outro lado do seu balanço, ou seja, para o Brasil gastar mais com auxílio emergencial ou com o novo Bolsa Família, ele precisa ou arrumar arrecadação em algum lugar ou cortar gasto em outro lugar. E por enquanto, os sinais que a gente tinha do governo de que não existiria a intenção de um novo auxílio, ou de extensão do auxílio, ou de uma Bolsa Família, entre aspas, turbinada.
Agora, se a pandemia ela não for equacionada e se a situação continuar se deteriorando a passos largos, como a gente viu acontecer desde as festas de final de ano, a gente pode sim ter um impacto substancial no crescimento e um novo auxílio ele seja inevitável. O governo ele tem que agir. E é por isso que, de novo, a vacina é muito importante, porque se a gente conseguir acelerar o processo de vacinação, a gente entra nesse período pós-auxílio com a economia se normalizando, ou com mais setores reabrindo, ou com mais atividades sendo retomadas, e você evita a necessidade de um novo auxílio ou de extensão do auxílio emergencial. Então é por isso que eu comecei o podcast de hoje falando das vacinas. As vacinas elas têm um caráter importantíssimo social e econômico. Então, do ponto de vista de crescimento, a gente tem recebido muitas dúvidas em relação ao fim do auxílio emergencial e, de fato, é difícil estimar qual vai ser o impacto negativo com o fim do auxílio. E eu acho que o grande ponto de interrogação é qual vai ser o estado da economia. A gente vai estar reabrindo a nossa economia nos próximos 2-3 meses ou a gente vai estar adotando medidas mais restritivas à economia? Os sinais que a gente tem de curto prazo, infelizmente, ainda são negativos. A gente ainda tem várias regiões do Brasil numa tendência de piora relevante da pandemia e medidas adicionais de restrição elas podem ser necessárias. E aí agora a gente precisa, nas próximas 2-3 semanas, ter uma noção melhor de como é que vai ser esse processo de vacinação nacional, tá? Pegando o exemplo internacional, já que a gente está falando de vacina, a vacinação no mundo, né? Vamos pegar aqui o mundo desenvolvido, ela começou com uma tração ruim, né? O mundo ele conseguiu desenvolver a vacina rápido, conseguiu produzir a vacina relativamente rápido e distribuir a vacina relativamente rápido, mas no comecinho estava tendo dificuldade em fazer a vacinação em massa. Na última semana parece que alguns ajustes foram feitos e ajustes simples, né? Desde você deixar os postos de vacinação mais tempo aberto durante o dia, até você vacinar nos finais de semana, nos feriados, até abrir novos pontos de vacinação. Com isso a gente já tem visto uma vacinação mais rápida, né? Principalmente lá na Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos. Acho que a gente já falou bastante aqui o caso israelense, onde já 25% da população foi vacinada, onde você tem mais de 60% da população acima de 60 anos e dos médicos, da comunidade médica já tendo sido vacinada. É óbvio que é um caso a ser seguido, mas é um caso dificilmente você consegue espelhar totalmente no mundo, porque Israel é um país com 10 milhões de habitantes, que tem tecnologia, que tem uma estrutura mais organizada para fazer esse tipo de processo de vacinação. Mas algumas coisas são simples, como os postos de saúde ficarem abertos mais tempo. Quando você chega no final do dia, a vacina da Pfizer, principalmente depois que você abre os lotes, você precisa dar todas as vacinas, administrar todas as vacinas daquele lote, senão a vacina perde a validade. O que estava acontecendo em muito lugar do mundo é que você chegava no final do dia, fechava o posto de vacinação e as vacinas iam para o lixo. Você conseguiu ajustar isso. Chegou no final do dia, as vacinas sobraram, vacina quem estiver passando pelo posto de saúde, seja acima de 60, 65 anos ou não. Nova York abriu novos postos de vacinação, só alguns exemplos aqui. O estádio do New York Mets foi aberto para fazer uma vacinação 24 horas por dia com capacidade de 7 a 8 mil pessoas sendo vacinadas. Então, esse tipo de postura tem sido adotada por alguns países e a vacina tem ganhado tração e com isso a gente ganha ou reforça a expectativa de normalização da economia mundial, da sociedade da economia mundial. Há riscos, obviamente, né? A gente tem ouvido falar aí das mutações, são mutações que, por enquanto, parecem ser mais contagiosas, mas não necessariamente mais letais ou que tornem as vacinas ineficazes, mas se você tem uma variante que ela é mais contagiosa, você tem mais gente sendo infectada, você aumenta a probabilidade de ter mais gente de grupo de risco sendo infectado, tendo que ir para o hospital e etc. Então a gente precisa tomar cuidado, obviamente, mas a gente ainda não vê um cenário em que as mutações tornem as vacinas ineficazes ou ineficientes, tá?
Tem sim algumas notícias pontuais de que a vacina ela surtiu efeitos colaterais, né? Em alguns casos, com uma população muito mais idosa. Na Europa, alguns países da Europa tiveram problemas com algumas fatalidades de pessoas mais idosas. Em alguns lugares, problemas percentualmente muito baixos de pessoas tendo alguma coisa, algum efeito colateral na face. Parece que já tem estudos de que pessoas que injetaram alguma coisa no corpo ou na face podem ter alguma reação alérgica, tá? Então, são questões pontuais. Acho que proporcionalmente ao número de pessoas que estão sendo vacinadas, esses casos, infelizmente, alguma reação colateral era esperada, mas por enquanto não parece ser estatisticamente significante. A gente precisa acompanhar mais de perto. Mas só para encerrar aqui o assunto da vacina, ela ainda é o principal suporte que a gente tem para uma normalização econômica global, principalmente no segundo semestre do ano. Tá? A pandemia ela ainda é muito grave, ela ainda é muito trágica, a situação corrente é bastante complicada e o mercado ele continua bem suportado, obviamente, por causa da liquidez global, política monetária, política fiscal, mas porque existe uma perspectiva de que a normalização social e econômica ela vai acontecer, e acho que a vacina é o principal pilar de sustentação dessas expectativas, e é por isso que a gente precisa dar um foco muito grande nessa questão no curtíssimo prazo, tá? Encerrando aqui o assunto das vacinas, mas não saindo do tema de Brasil, depois eu faço uma breve atualização de cenário internacional. A gente pode falar um pouco aqui da situação política, né? De fato, há sinais ou ruídos mais negativos do ponto de vista político local. A gente viu aí alguns ruídos que não se concretizaram, mas a gente teve aí a possível demissão do presidente do Banco do Brasil com menos de 5 meses no cargo. A gente tem uma briga interna, né, no Congresso, enquanto a gente está nesse processo de eleição da Câmara e do Senado. A composição dessas presidências vai ser importante, muito importante para a agenda de reformas. A gente tem alguns ruídos em torno da defasagem do preço da gasolina pela Petrobras, que a empresa tem deixado a defasagem ficar muito grande novamente. Então, por enquanto, são ruídos negativos, são sinais ruins. Eu acho que o principal deles que a gente pode comentar, que talvez seja o mais concreto, foi esse ruído em torno da demissão do presidente do Banco do Brasil, que veio depois do anúncio de um plano de demissão voluntária e de um anúncio de fechamento de agências físicas. E isso é relevante porque essas medidas nada mais são do que medidas que foram adotadas há muito tempo atrás por outros bancos de varejo e bancos, obviamente, privados. Então, não são medidas transformacionais ou medidas novas, né? E você ter o risco de uma ingerência política em cima de medidas que visam a melhora da eficiência da companhia, de fato soa ruim por um governo que foi eleito com uma plataforma liberal, e acho que isso espantou bastante o mercado ao longo da semana, né? A gente viu aí de novo, mais para o final da semana, movimento de forte alta do dólar, movimento de alta da curva longa de juros, queda da bolsa. Então, obviamente que tem o contexto internacional de uma leve realização de lucros, mas o contexto interno, ele na margem, ele é um pouco mais negativo, né? Até a sexta-feira, o governo parece que voltou atrás, ou tinha voltado atrás com essa possível demissão do presidente do Banco do Brasil, o que acalma um pouco os ânimos. Mas, de novo, a gente tem aí essa eleição no Congresso, presidência da Câmara e do Senado, e a gente tem sinais ainda muito mistos em relação à agenda de reformas. Qual vai ser a agenda de reformas? A gente vai ter agenda de reformas? As privatizações, elas vão ser possíveis? Não vão ser possíveis? Acho que são, hoje em dia, perguntas que a gente ainda não tem respostas, mas que na margem, com os sinais que a gente vê desse governo, tendem a ter probabilidade menor de acontecer, né? A agenda liberal parece que é a probabilidade de uma
ficou um pouco mais baixa nas últimas semanas, tá? Com a situação da pandemia e a postura do Poder Executivo, a gente começa a ouvir ecos, principalmente nas mídias sociais, de impeachment, o que é uma palavra que não pode ser banalizada, é um evento político importante e traumático para um país, mas a gente começa a ouvir novamente esses ecos, principalmente nas mídias sociais, que hoje ganharam um peso importante aí na cena política nacional, né? Eu só quero lembrar aqui que o impeachment ele é muito mais político do que jurídico, né? Para você ter o impeachment, eu gosto de dizer que você precisa ter 3 vetores alinhados. O presidente precisa ter perdido o apoio da sociedade, ele precisa perder o apoio do Congresso e ele precisa ter o fator jurídico que vai embasar o processo, né? Então, quando a gente pega o impeachment da presidente Dilma, ela foi empichada por pedalada fiscal com carimbo do TCU. Agora, se a gente olhar para trás, vários outros presidentes do Brasil cometeram a mesma pedalada fiscal e nunca foram empichados. O problema é que o país estava numa crise econômica grave, você começou a ter a pressão popular e o diálogo do Poder Executivo com o Congresso deixou de existir. Então você alinhou esses 3 vetores do fator jurídico, da perda de apoio da sociedade, da perda de apoio do Congresso, né? Acho que essa é uma palavra que vai continuar ecoando nas mídias sociais. As últimas pesquisas mostram que o presidente ainda tem uma avaliação ou um apoio relativamente alto. Então parece cedo para a gente achar que a probabilidade de impeachment tenha subido consideravelmente, né? Ela pode ter aumentado um pouco nas últimas semanas, principalmente com a questão da crise sanitária, mas é difícil a gente achar que é uma probabilidade aí superior a 40%, 50%, acho que está mais ali para o 20%, 25% do que acima disso, tá? Vamos acompanhar aí os próximos eventos, mas de fato é uma situação que voltou a ser discutida, não em Brasília, mais principalmente nas mídias sociais, que é onde a população tenta fazer a sua pressão, né? Panelaços e etc. Tá? Para finalizar aqui, Brasil, inflação, de fato, cenário um pouco pior para a inflação, a gente comentou na semana passada. A inflação está se mostrando mais alta e mais espalhada. A gente já espera que o IPCA bata em meados do ano 6% a 7%, mas depois recue para algo em torno de 4% no final do ano. É uma inflação mais alta, sim, mas está longe de ser a hiperinflação que a gente teve nas décadas de 80, 90, início dos anos 2000. O Banco Central, mais cedo ou mais tarde, vai começar um processo de normalização monetária, de alta da taxa de juros. Quanto mais cedo ele começar, menos ele precisa elevar a taxa de juros para conter essa alta da inflação. É um ponto de atenção, mas não é uma hiperinflação, um grande problema que o Brasil tem. O grande problema que o Brasil tem continua a ser o fiscal, esse sim que precisa ser equacionado. Contas externas continuam também relativamente tranquilas e saudáveis. Nas últimas semanas e meses a gente viu uma forte entrada aí na conta capital para conta investimentos, para renda fixa e para renda variável. O câmbio tem flutuado, ele está com mais volatilidade do que o normal, sim, é verdade. Isso não é saudável para a economia real. Mas é um país que tem o câmbio flutuante, ele é o amortecedor automático da situação interna e externa e ele flutua exatamente para isso. Acho que o meu ponto aqui é que a gente não tem um problema de contas externas que a gente precise monitorar de uma maneira mais clara, a despeito do incômodo com a volatilidade elevada da nossa taxa de câmbio, tá? E a atividade, a gente já falou aqui, acho que a gente deve esperar uma acomodação, dados mais fracos de atividade de crescimento nos próximos meses. O grande ponto de interrogação é qual vai ser o tamanho, a magnitude e a duração dessa desaceleração, tá? Então, gastei bastante tempo aqui falando de Brasil hoje, acho que é importante, acho que a gente teve muita coisa, muito ruído, acho que a questão da vacina é importantíssima para o país, para o bem ou para o mal.
e fazer aqui uma breve atualização de cenário internacional de novidade. O que a gente tem foi o pacote fiscal proposto pelo Biden para ser levado para negociação no Congresso, quase 2 trilhões de dólares. É bem provável que esse pacote não seja aprovado. É bem provável que a gente aprove, que eles, o Congresso americano, aprove algo entre 750 bi a 1 tri de dólar. E a composição vai ser muito negociada, mas os 2 tri parece demais. Isso deve acontecer aí entre fevereiro e março, e depois, mais para meados do ano, a gente deve ter mais um pacote, esse sim voltado para a infraestrutura, mas com algum aumento de imposto voltado para o setor corporativo. Isso a gente precisa ter uma certa atenção, tá? Inflação no mundo desenvolvido de curto prazo continua muito baixa, CPI americano, PPI americano baixos, mesmo vale para a Europa, só que o mercado tem olhado lá para frente, tem olhado para vacina, para normalização do mundo, para pacotes fiscais, para liquidez global abundante e tem visto aí a possibilidade de alguma inflação mais alta nos próximos anos. Isso tem ajudado a manter aí a taxa de juros americana numa tendência de alta, tá? E por vezes isso tem se mostrado uma restrição para a apreciação adicional dos ativos de risco. Crescimento, dados de crescimento claramente mais fracos, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Isso aí é fruto da segunda onda da pandemia, ou chame como você quiser, primeira onda estendida, segunda onda, em alguns casos, terceira onda. De novo, acho que, de certa forma, esses dados mais fracos eram esperados. De certa forma, a gente ainda deve ter 2-3 meses bastante desafiadores, mas a expectativa é mantida, como eu falei aqui no começo desse programa, de que com as vacinas a gente consiga ter uma normalização. Obviamente que o cenário de risco é essa desaceleração estar muito mais enraizada, ser muito mais longa, muito mais acentuada do que o esperado. Lembrando, a gente vai ter mais pacote fiscal, Lembrando aqui, os bancos centrais continuam muito acomodatícios. A gente teve reunião do Fed essa semana, ele reforçou a mensagem de que não vai subir os juros e nem retirar a liquidez da economia tão cedo. Então a gente tem fiscal, a gente tem monetário e a gente está começando a ter as vacinas. Então esses 3 vetores continuam suportando uma expectativa de melhora do crescimento, principalmente no segundo semestre do ano. Isso vinha ajudando a manter os mercados bem sustentados, ativos de risco bem sustentados. É claro que depois da alta que a gente viu no final do ano passado e começo desse ano, depois da apreciação dos ativos em geral, a posição técnica piorou, preços ficaram menos triviais e valuations ficaram menos atrativos. Então, é natural que se a gente começar a ter muito dado econômico ruim, ou talvez pior do que o esperado, ter uma notícia ou outra, um ruído ou outro em relação às vacinas, está atrasando num país, tem efeito colateral no outro, o mercado pode ganhar uma volatilidade de curto prazo, pode ter realizações de lucros de curto prazo, é normal, é natural em qualquer processo. A gente tem que continuar mantendo o foco no médio e longo prazo, que é segundo semestre. Se isso mudar, surgiu uma mutação do vírus, as vacinas não estão tão eficazes, a política monetária já não está sendo eficaz para sustentar a liquidez do mundo. Aí sim a gente precisa revisar nosso cenário de médio e longo prazo. Esse ainda não parece ser o caso, tá? Para finalizar aqui, acho que piscou, a China foi o primeiro país a sair da pandemia, isso obviamente pegando os dados oficiais que a gente tem à disposição. Foi o primeiro país a sair da pandemia e foi o país que oficialmente conseguiu endereçar a pandemia da forma mais rápida e mais estrutural, Pelo menos foi o que a gente viu nos dados econômicos e o que a gente via da grande mídia. Nos últimos dias, a gente começou a ouvir notícias de algumas cidades da China sofrendo lockdown em um aumento expressivo do número de casos. Isso precisa ser acompanhado e monitorado, porque obviamente que um lockdown mais agressivo na China tem reverberações importantes para o mundo e principalmente para o Brasil, que é um grande vendedor e exportador de commodities. Se a China faz lockdowns mais agressivos por mais tempo, você tem uma diminuição por demanda por vários
bens e serviços globais, e o Brasil acabaria sofrendo o preço de commodities. Depois dessa forte alta poderia ter alguma acomodação. A China também vai começar o seu processo de vacinação em breve, de uma maneira em mais larga escala. Então, acho que, de maneira geral, era isso que a gente tinha para falar. Bastante coisa acontecendo, o ano já começou bem animado. O cenário base ainda não mudou, esse cenário de normalização e recuperação no mundo. Obviamente que não vai ser em linha reta, não vai ser linear, a gente vai ter muita volatilidade em torno desses temas, em torno dessas tendências, e a gente precisa monitorar isso no dia a dia. Queria agradecer a todos pela audiência, desejar uma boa semana e, de novo aqui, como cidadão, torcer para que o Brasil consiga recuperar o tempo perdido com a vacinação, que a gente consiga acelerar esse processo e que todos nós possamos voltar às nossas vidas com alguma normalidade ao longo dos próximos meses. Um grande abraço a todos.